Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite àqueles que nos visitam. Mais um domingo, estamos aqui para louvar o Senhor, nosso grandioso Deus, né, que tem feito tudo por nós, que nos guarda, que nos protege, que providencia tudo que a gente necessita. Esse é um Deus maravilhoso. E domingo é um dia especial, é um dia de adorar a Deus, que a gente vem ao templo para adorar a Deus. Todos os dias são dias de adorar a Deus, mas o domingo é essa data especial que a gente separou para adorar a Deus aqui em comunhão com os irmãos, aqui no templo. Essa primeira música que nós vamos cantar, ela nos chama a todos para adorar a Deus. Então vamos nos colocar de pé e adorar a Deus. Para
E esse convite que a gente recebe hoje para vir adorar a Deus é um desejo que tem que estar no coração da igreja. Vocês já perceberam como o povo tem poder quando ele se junta? E o povo de Deus tem mais poder ainda, porque é o poder de Deus que está em nós. E se a gente clamar pela nossa nação, por esse mundo que sofre tanto hoje com essa pandemia, a gente pode ter um resultado maravilhoso. Se o povo de Deus se juntar para orar pela nação, pelo mundo, por tudo que está acontecendo hoje. E a gente tem que fazer uso desse poder que Deus deixou para a gente, que é a oração. E nós vamos ser muito felizes se a gente fizer isso, todo mundo como povo de Deus. Então vamos fazer isso agora, já nessa canção, e continuar fazendo durante a semana. Coração, está no nosso
pode clamar como igreja, a gente também pode clamar sozinho, individual, na nossa casa, onde a gente estiver. Que Deus, ele nos escuta sempre. E a gente tem que buscar Ele. Deus não invade a nossa vida, Ele não enfia o pé na porta e entra na nossa vida, não. Ele gosta que a gente converse com Ele. Ele não quer entrar de supetão na nossa vida, Ele entra se a gente deixa. Ele é educado. Então, a gente tem que buscar Deus, buscar Ele, porque quando a gente busca Ele, a gente consegue muitas respostas, muitas orientações, muita tranquilidade, muita paz em meio a tantas tribulações que a gente vive. Então, vamos buscar a Deus sempre. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero Senhor, te quero ouvir voz. Senhor, te quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te. Tua face eu quero, Senhor, te quero A igreja pode se assentar.
de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Criador de tudo que existe, Senhor de tudo que há, nós estamos aqui para render o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, por tanto bem, por tanto amor, por tanto cuidado demonstrado nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pela bênção de termos a nossa vida orientada pelo Senhor. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto, de coração, manifestando toda a nossa gratidão. Nós queremos buscar ao Senhor, conhecer mais o Senhor, porque precisamos muito da Tua orientação na nossa vida. O Senhor tem nos abençoado de diversas maneiras e nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso nós te pedimos, revela-te a nós nessa noite, ajuda-nos a compreendermos as Tuas orientações para essa nova semana. Por isso nós estamos aqui no primeiro dia da semana, dedicando a nossa gratidão por tudo que se passou nessa última semana e pedindo a Tua orientação, a Tua graça, a Tua direção sobre as nossas vidas nessa nova semana. Porque o Senhor, Deus, tem poder
para fazer a nossa vida transbordar, para que a nossa vida seja melhor. O Senhor nos dá força para lutar, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor se agrade de nós, da nossa vida, do nosso louvor. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Aos que estão aqui, boa noite aos que nos assistem de casa. Sejam todos bem-vindos ao templo nesta noite para louvarmos a Deus, cultuar o seu nome. Hoje um culto missionário. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos ler os primeiros 3 versículos, que diz assim: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras mulheres lhe prestavam assistência com os seus bens. Irmãos, é interessante esse texto, essa cooperação das mulheres com o trabalho de Jesus. A Bíblia relata que havia naquela época, alguns historiadores relatam que havia naquela época em torno de 200 cidades na região da Galileia. E o texto diz que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E estas mulheres citadas aqui iam todas com Jesus. E os discípulos. No versículo 2, diz o seguinte: algumas mulheres que haviam sido curadas e libertas por Jesus, e muitas outras. Vamos fazer uma análise aqui um pouquinho. 12 discípulos, mais Jesus, 13. Mais 3 mulheres, 16 pessoas. Era um bom grupo. Mas no final do texto diz que muitas outras assistiam a Jesus. Esse muitas outras a gente não sabe, a Bíblia não explica quantas seriam. Mas era um bom grupo para aquela época, para viajar de cidade em cidade. E a função dessas mulheres,
A proposta que eles fizeram e cumpriram foi de dar assistência ao trabalho de Jesus e seus discípulos. Olha que interessante. Assistência financeira, alimento, tudo que eles precisavam. E essas mulheres percorreram toda essa região com Jesus. E se a gente continuar lendo a história dessas mulheres, a gente vai descobrir que elas também foram com Jesus para Jerusalém, acompanharam a morte, a crucificação, e a história é longa e interessante. Mas eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre esse fato. Jesus tinha poder, tem poder, para ter operado, um milagre de cada dia ter hotel, uma pensão, uma hospedaria, alimento para todos, não poderia? Mas Jesus não usa desse poder, dessa possibilidade. Mas Jesus aceita a prestação de serviço destas mulheres. O caminho era longo, o tempo foi longo, e elas acompanharam Jesus. E abasteceram Jesus e seus discípulos e as outras. Nessa trajetória de Jesus, pregando e anunciando o Evangelho. Queria pensar com os irmãos que a pregação do Evangelho continua ainda. Não parou. Aqueles que pregam o Evangelho, que se propuseram pregar o Evangelho, assim como pastores, missionários e tantos, dependem ainda de sustento. Muitos vivem precariamente. Aí eu pergunto, quem são os responsáveis por abastecê-los hoje? Somos nós, homens e mulheres. Agora é o nosso tempo, a nossa vez. E aqui a gente descobre que essas mulheres não abandonaram a jornada de Jesus até o fim. E o nosso fim não chegou. Então a nossa proposta deve ser mantida ainda de abastecer aqueles que pregam a palavra de Deus. Queria pensar com os irmãos que devemos assistir àqueles que anunciam o reino de Deus. Aqui temos um grande exemplo. Jesus usou destas mulheres a ajuda que elas ofereceram. E eu fiquei pensando, Jesus podia, um piscar de olhos, providenciar tudo que ele precisava, mas que interessante. Com certeza aquelas mulheres tinham um prazer enorme de servir ao reino, servir a Jesus enquanto ele pregava a palavra, anunciava o reino. Eu queria que a gente tivesse essa alegria, esse prazer de servir a Jesus, servir ao reino, ajudando, assistindo aqueles que estão anunciando o reino hoje. Que Deus nos ajude e nos instrua e nos capacite para sermos como estas mulheres, que com toda a coragem, com todo o destemor, acompanhou Jesus na sua trajetória. E hoje nós continuaremos, devemos continuar acompanhando aqueles que trabalham em prol do reino. Amém, irmãos? Vamos entoar o hino de número 298. Peço às pessoas da equipe que nos ajudem, por favor. Enquanto cantamos, as pessoas que trouxeram uma oferta
Por favor, podem colocar aqui na salva à frente. Quem está do lado do bom Salvador, pronto a dedicar-se agora ao seu Senhor. Quem vai hoje a Cristo sem temor seguir, encarando tudo quanto possa vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando glórias ou poder, eis-nos sempre firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto do seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça e no teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata, ó Senhor Jesus, tu nos redimistes pela tua cruz. Com precioso sangue, sangue remidor, tu nos resgatastes de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça e no teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. A peleja horrível vem nos assustar, quando o inimigo quer nos derrubar. Mas em tu és forte, Salvador Jesus, a vitória é certa pela tua cruz. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-los, outros a chamar. Pela tua graça e no teu amor, eis-nos do teu lado, somos teu Senhor. A igreja, por favor, coloque-se de pé. A Raquel irá fazer uma oração em favor dos nossos missionários e da oferta levantada. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, porque somos uma igreja que consegue auxiliar financeiramente alguns missionários, ó Deus. Te agradecemos porque sabemos que essa é a nossa missão aqui, ó Deus. Às vezes não podemos sair, Senhor, para outros lugares, mas podemos falar onde estamos e também podemos ajudar as pessoas que estão no campo, ó Pai. Muito obrigado pelas ofertas levantadas, que o Senhor abençoe grandemente a vida dos irmãos que contribuíram, ó Deus, e que essas ofertas possam se multiplicar, ó Pai, e abençoar a vida dos nossos irmãos missionários, ó Deus. Esteja com eles no campo, Senhor missionário, orientando, dando sabedoria, ó Pai, e principalmente usando eles como instrumentos nas Suas mãos, ó Pai. Nos use também como instrumentos onde estivermos, ó Pai, e que possamos sempre, Senhor, levar a Tua mensagem de amor aos outros, ó Deus. No nome de Jesus que eu oro, amém. A igreja pode assentar.
Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus através da pregação. Para as crianças até 6 anos, a Lisley e a Priscila. E de 7 anos, o Tiago será responsável nesta noite. E para os demais, aqui conosco, o pastor Ricardo. Vamos orar pelos professores, pelo pastor Ricardo. Vou pedir para o Eduardo vir à frente aqui fazer essa oração de iluminação para esses irmãos que irão trazer a palavra. Você, presbítero Eduardo. Tem 2 Eduardo aqui. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, reunidos em seu nome, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor abençoe a vida dessas crianças, que o Senhor traga a sua palavra para elas, através do Tiago hoje, Senhor. Que elas possam sair desse cultinho abençoadas e cheias da tua palavra, cheias do teu amor, Senhor. Peço também que o Senhor ilumine o pastor Ricardo, Senhor, que ele traga a sua mensagem aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios da riqueza de Deus, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Quero fazer uma propaganda do culto infantil. Vocês sabiam que o culto infantil aqui na nossa igreja, ele não é um entretenimento para as crianças e também não é para dar sossego para os pais? A ideia não é essa. Não é entreter as crianças ali para os pais terem sossego para ficar aqui. Não. O evangelho está sendo pregado para elas. Viu? Então, traga seu filho, traga sua filha, porque o coração delas está sendo ministrado com a palavra de Deus. Viu? Então, valorize esse trabalho no domingo de manhã, no domingo à noite, porque não é só um passatempo para as crianças, elas não ficam lá só desenhando, não. A palavra de Deus está sendo anunciada a elas. Viu? E elas já têm condição de ir entendendo, de ir acolhendo a palavra de Deus e de ir se encaminhando nos caminhos do Senhor. Então nós cremos nisso e investimos no trabalho para com as crianças dessa forma. Ok? Então se você tem criança, tem sobrinho, tem alguém com criança que poderia trazer a criança, traga a criança ao culto, porque ela vai também ser ministrada na palavra de Deus. Tá bom? Então, uma propaganda aí do culto infantil para a gente valorizar esse trabalho que é feito com as crianças lá atrás. Vamos à palavra de Deus? Quero compartilhar com vocês hoje um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, eu quero ler com vocês, a partir do versículo 9. Hoje pela manhã, na classe de discipulado, durante a semana nós lemos e hoje de manhã nós compartilhamos a leitura do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Então quem estava aqui no discipulado hoje vai se familiarizar com a leitura, vai se familiarizar com a mensagem e vai lembrar de alguns aspectos que nós citamos, inclusive, na nossa conversa. Você que não estava aqui hoje no discipulado, vai se familiarizar com o texto, porque é um texto muito conhecido, e nós vamos falar hoje sobre oração. E eu queria, antes de ler, perguntar para você, como que está a tua vida de oração? Presta atenção na minha pergunta, como que está a tua
vida de oração. Eu não estou perguntando se você ora de vez em quando. Estou perguntando se você tem vida de oração. Vamos ver aqui que Jesus nos ensina sobre oração nesse texto? Então diz assim a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Meus irmãos, uma característica muito forte do ensino de Jesus, aliás, do ministério de Jesus, é que ele vai além. Vocês já notaram? Jesus supera as ideias humanas, as expectativas humanas. Jesus vai além. Muita gente ensinava naquela época, muitos homens tinham esse trabalho de rabino, de ser um rabino, de sair ensinando, angariando discípulos, seguidores. Mas o que diferencia Jesus dos demais rabinos, dos demais mestres daquela época, é que ele vai além. Quer ver um exemplo? Aqui do Sermão do Monte, por exemplo. Tem um trecho aqui que Jesus fala assim: olha, vocês já ouviram, não adulterarás. Era uma lei básica, lei mosaica, todo mundo conhecia, todos os rabinos pregavam. Mas Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, que se no pensamento alguém desejar uma outra pessoa, já adulterou. Olha só, Jesus está indo além. Jesus está mostrando que o problema está antes do adultério. Jesus está indo além. Jesus diz assim também: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. O que ele quer dizer com isso? Não é literal, não é para a gente ficar com o olho, né? É para a gente prestar atenção. Antes do olho fazer alguma coisa que não deve, a gente se conter, a gente ter consciência de que a gente pode evitar o problema. Jesus vai além. Jesus supera as leis humanas, as ideias humanas. Um outro exemplo aqui do Sermão do Monte. Jesus diz assim: olha, vocês já ouviram, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, Jesus indo além, Jesus superando as ideias humanas. Jesus vai além. Tem um outro trecho em que Jesus diz assim: olha, vocês já ouviram também esse ditado: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bater na tua face direita, oferece a outra. O que Jesus está falando? Para a gente ser um coitadinho que vai apanhar de todo mundo? Não. Para a gente evitar a vingança, a violência, o ódio. Para a gente evitar de retribuir o mal com o mal. Jesus está indo além. E aqui, meus irmãos, eu creio que Jesus vai além na prática da oração. E Jesus quer que a gente vá além. Quer que a gente tenha vida de oração. Não só uma prática corriqueira para de vez em quando. Vida de oração. É preciso. É preciso. Então eu queria mostrar aqui como que Jesus vai além na prática da oração, para a gente desenvolver mais a nossa oração,
para a gente melhorar o nosso hábito, para a gente melhorar a forma como a gente ora, para a gente entender melhor como que Jesus está sugerindo que a gente se dirija ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Como que deve ser a nossa conversa com Deus. E meus irmãos, essa oração de Jesus, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão completa, tão intensa, tão profunda, que eu fico perturbado. É perturbador. Como é simples, mas ao mesmo tempo é completa. Fantástica essa oração. Então vamos mergulhar um pouquinho nessa oração para a gente desenvolver a nossa oração? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês, que eu acho que Jesus está indo além, Jesus está superando as ideias humanas, o nosso jeito de ser, de fazer, é quando Jesus diz assim no versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai. Não há registro, meus irmãos, não há registro de ninguém ter chamado Deus de Pai antes da oração do Pai Nosso. Não há nenhum registro, nem no Antigo Testamento, nem em algum outro livro histórico, não há registro. Pela primeira vez, um ser humano chamou Deus de Pai, e foi o Filho. E ele está falando assim para mim e para você, ó, vocês vão orar assim: Pai. Jesus está indo além, sabe por quê? Porque na época dele, a oração, a conversa com Deus tinha virado um ritual tão pesado, um negócio tão difícil de fazer. Parecia que Deus estava lá no Japão e a gente aqui no Brasil. Parecia que Deus estava tão longe. E era muito ritual. A lei judaica tinha muito ritual. Dizem que o Talmud, a coleção de leis judaicas, tinha pelo menos 613 leis. Tinha lei para lavar a mão antes de comer, tinha lei para tratar o estrangeiro, tinha lei para tratar as mulheres, era lei para tudo. E até para orar. Começou a ter muita lei, muito ritual, foi ficando difícil. Então, gerou-se em volta da conversa com Deus um tradicionalismo, um ritualismo, um formalismo exagerado. Parecia que Deus estava longe. Aí vem Jesus e fala: olha, vocês vão conversar com Deus assim, ó, Pai. Olha o que Jesus está fazendo, meus irmãos. Está trazendo o nosso relacionamento com Deus para o âmbito familiar. É o Pai. É aquele que cuida, que se preocupa com a gente, que nos ama, que quer o nosso bem, que orienta, que chama atenção, que puxa a orelha também. É o Pai. Jesus está quebrando esse formalismo, esse tradicionalismo. Jesus está indo além, está superando o jeito humano de falar com Deus e simplificando, chamando a gente para conversar com Deus como nosso Pai. Não ficou mais próxima a oração? Não ficou mais gostoso agora a gente saber que a gente está conversando com o Pai do que com alguém que está tão distante que a gente nem sabe como falar? Então Jesus está indo além, está superando. As regras são importantes, né? De vez em quando a gente precisa. Não é à toa que Deus mandou 10 mandamentos e umas outras orientações também. Mas a gente não precisa exagerar, senão a gente entra num legalismo, aí a gente perde a naturalidade, a gente perde a espiritualidade, aí fica distante. Mas Jesus está nos aproximando de Deus. Quando você conversa com Deus, como que você se sente? Um filho conversando com o Pai? Jesus está abrindo as portas da intimidade por meio da oração, para a gente conversar com o Pai. Jesus leva o relacionamento com Deus para esse âmbito familiar, para um contexto de intimidade, de proximidade. É o Pai, não é alguém desconhecido, é o Pai. Jesus vai além. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é quando Jesus diz assim: Pai nosso, o pão nosso, as nossas
dívidas. Jesus está indo além do egoísmo, está superando o egoísmo humano, aquela vontade que a gente tem de pensar só na gente mesmo, de olhar só para o próprio umbigo. Olha só, isso também acontecia na época de Jesus e a gente não conseguiu se livrar disso até hoje. Nós temos essa tendência, meus irmãos, de pensar só na gente mesmo. E Jesus está ensinando a gente a orar, incluindo outros, lembrando que o Pai não é meu, é nosso. Pedindo o pão para mim, mas pedindo também para o outro, o pão nosso. Pedindo perdão para mim, mas lembrando também de pedir o perdão para o outro, porque somos pecadores. Olha Jesus indo além, quebrando a barreira do egoísmo e chamando a gente para um relacionamento com Deus, aonde a gente pode levar os outros juntos. Citei hoje no encontro do discipulado que o Karl Barth, um teólogo aí do século XX, considerado um dos melhores teólogos, maiores talvez, mais conhecidos, ele tem um comentário, eu tenho um comentário sobre a oração do Pai Nosso, um livrinho de umas 40, 50 páginas, e numa parte do livro ele diz assim: se a gente quiser, a gente leva o mundo inteiro na nossa oração. Se a gente quiser, a gente leva o mundo inteiro na nossa oração. Se a gente quiser, a gente não lembra de ninguém também. A gente faz a oração mais egoísta que puder. Mas se a gente quiser, a gente leva os governantes, a gente leva os pobres, a gente leva os excluídos, né, quem sofre preconceito, os que estão doentes. Nessa época, quantas vezes a gente orou pelo pessoal da saúde? Nós levamos o pessoal da saúde nas orações. Quantas vezes a gente orou por quem estava acamado num leito de hospital durante a pandemia? A gente está levando os doentes na nossa oração. Se a gente quiser, meus irmãos, a gente leva o mundo inteiro na nossa oração. Jesus está indo além, está superando o egoísmo. Vamos seguir? Eu não vou palavra por palavra não, viu? Pode ficar tranquilo. Foi o Pai Nosso, mas eu queria mostrar agora no versículo 10, quando diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está superando aqui, meus irmãos, está indo além do autocontrole humano. A mania que todo ser humano tem de querer controlar tudo, todas as circunstâncias. Aí de repente vem uma pandemia e mostra que a gente não controla, é nada. Mas quando Jesus está dizendo assim para os seus discípulos: olha, vocês vão orar assim, venha o teu reino, porque nós precisamos do teu reino. A gente não reina bem, não. A gente precisa que o Senhor venha com o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, que a tua vontade, que já está sendo feita aí no céu, seja feita na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu trabalho. Eu preciso da tua vontade sobre a minha vida. Vem. Olha que oração, meus irmãos. Jesus convidando a gente a deixar o controle nas mãos de Deus, a não tomar a rédea das nossas vidas, não deixar isso só nas nossas mãos, mas colocar nas mãos de Deus, porque Deus sabe mais, porque Deus pode mais. É lógico que isso é um incentivo a uma confiança total no poder, no agir de Deus sobre as nossas vidas. Por isso Jesus nos convida a orar: venha o teu reino, faça a tua vontade. E a gente então entrega o controle nas mãos de Deus. Jesus fez uma outra oração nesse sentido lá no Getsêmani, quando ele disse para o Pai, falou: olha, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim
seja feita a tua vontade. Eu quero, mas não estou no controle. Ó Senhor, é isso que eu quero. Se não for o melhor, não tem problema. Seja feita a tua vontade. Confio na tua vontade. Confio. Jesus supera essa ideia de autocontrole. Chega no versículo 11, Jesus diz assim: olha, vocês vão orar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus está superando, sabe o que aqui? O consumismo. A ideia de que a gente tem que ter tudo, de montão, tudo novo, atualizado, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim: olha, eu fiquei indignado. Fui no serviço de um amigo, e ele comprou um celular de 10 mil reais. 10 mil reais. Pagou no celular. Falei, gente, que coisa, né? Hoje o mercado, o consumismo consegue convencer a gente de pagar 10 mil reais no celular. Fala a verdade, é muita coisa. É muita coisa. Mas aí vem Jesus e fala: o pão nosso, dá-nos hoje. Tem uma outra versão A Mensagem, que ela diz assim: conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Olha só que versão atualizada, versão do Eugene Peterson. Ele fez a Bíblia, a Mensagem. Podem procurar uma versão boa. Eu tenho ela aqui. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. O que Jesus está pedindo? Ao invés do consumismo, ao invés de ter muito, Jesus está ensinando a gente a orar pedindo o básico. Parece que a gente não se contenta com o básico, né? A gente sempre quer mais. Não significa que a gente tem que pensar pequenininho, não. Mas, quando isso toma o nosso coração, aí a gente não pensa mais no básico, a gente não se contenta com o básico. E aí vem Jesus e ensina a gente a pedir o pão de cada dia. O básico. O básico. Jesus ora pedindo o básico. Nada além do que a gente precisa. Jesus vai além, meus irmãos. Jesus supera o jeito humano de pensar nessa oração. E eu também queria mostrar para você que chega ali no versículo 12, Jesus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus está superando o perfeccionismo. Ninguém é perfeito. Precisamos do perdão de Deus. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam pedir perdão. Se por um lado a gente precisa do pão, que é o alimento do corpo, o perdão, meus irmãos, é o alimento do espírito. E a gente precisa. Para a gente se livrar das culpas, das cargas, para a gente conseguir caminhar com perspectiva, sem nada prendendo, sem a escravidão do pecado, nós precisamos do perdão. E Jesus incentivando a gente a pedir perdão, é porque nós não somos perfeitos. Jesus incentivando a gente a pedir perdão para Deus e dizer que a gente vai perdoar os outros, nossa, está dizendo que a gente não é perfeito e que a gente reconhece que os outros também não são e que de vez em quando a gente precisa perdoar. Ninguém é perfeito. Jesus superando, indo além do perfeccionismo nessa oração. Porque se a gente exige demais da gente, exige demais do outro, dá BO, dá problema. Dá problema para nós, dá problema no relacionamento, a gente se frustra com a gente mesmo, a gente se frustra com o outro. E vem Jesus e fala: olha, vamos pedir perdão para Deus, vamos perdoar os outros. E ele ainda complementa lá no final: se vocês perdoardes os outros, Deus vai perdoar. O que significa que o perdão, ele é um ciclo.
Assim como nós recebemos o perdão de Deus, temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. Jesus superando, indo além do perfeccionismo, chamando a gente a reconhecer os erros e que nós precisamos do perdão de Deus. Por último, eu queria mostrar para vocês, no versículo 13, quando diz assim, Jesus dizendo para nós, olha, orem assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do inimigo, do diabo, das investidas do mal contra nós. Jesus está superando, sabe o que aqui? A invulnerabilidade. Aquela ideia de que nós somos intocáveis. Aquela ideia de que nós somos super-homens, super-mulheres, que a gente não cai, que a gente não adoece. Não, Jesus está falando, olha, vocês vão ser tentados por vocês mesmos, pelo inimigo. Por isso vocês têm que pedir o auxílio de Deus. Sozinho vocês não vão vencer a tentação. Então, peçam o auxílio do Pai. Peçam o auxílio do Pai. Vocês não são invulneráveis. Ao contrário, a gente está dizendo para Deus, Senhor, eu tenho as minhas fraquezas, eu sou vulnerável. Me ajuda a vencer a tentação. Sozinho eu não consigo. É Jesus indo além, superando, através da oração, a ideia de invulnerabilidade. Nós precisamos de ajuda, meus irmãos. Não vamos vencer as investidas do inimigo, as tentações da carne por conta própria. Não vamos. Precisamos de ajuda. E aqui a gente conclui então essa oração. E eu queria chamar você agora, que a gente já mergulhou nessa oração, que a gente viu Jesus indo além do formalismo, do tradicionalismo, além do egoísmo, além do autocontrole, do consumismo, além da ideia de invulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis. Depois de mergulhar nessa oração, eu queria dizer para você que com Jesus, meus irmãos, a gente aprende que oração é muito mais do que falar com Deus. Oração é a gente superar as nossas próprias expectativas. Oração é a gente ir além, é a gente ir além das limitações, é a gente crescer com Deus, amadurecer com Deus. Oração não é só a gente entregar aquela lista de supermercado na presença de Deus e falar, Senhor, aqui ó, preciso disso. Não é só isso. Oração é crescimento, é a gente rasgar o peito e dizer, Senhor, eu sou vulnerável. Não me deixa cair em tentação, me ajuda, me fortalece. Eu não controlo a minha vida. Preciso que o Senhor venha com a tua vontade e me abençoe, me guie, me dirija. Meu país precisa disso, minha cidade precisa disso. Venha com o teu reino. Eu não sei nem se eu vou ter o pão amanhã. Então, Senhor, me ajuda. Me dá o pão de hoje. Jesus mostra, meus irmãos, que a oração, ela é muito mais do que falar com Deus. Por isso é necessário vida de oração. Não só rotina, porque o pastor falou que é importante. É vida de oração, é conversar com o Pai, que quer nos ouvir, que quer nos fortalecer, que quer nos abençoar. Jesus está chamando a gente para essa vida de oração, para a gente ir além, meus irmãos. A oração faz a gente ir além da nossa própria vida, a gente superar as próprias limitações, as próprias expectativas. Como é que está a tua vida de oração? Como que você se dirige a Deus? Jesus nos deixou um exemplo tão claro, tão profundo, tão intenso. Como é que nós estamos usando esse recurso da oração? É para a gente ter vida de oração,
E sabe o que eu entendo aqui com essa oração, meus irmãos? Que a prática da oração, a vida de oração, ela sacode a nossa vida. Ela expõe a nossa vida diante de Deus e chacoalha. Bota a gente para pensar, bota a gente para mudar. Uma verdadeira vida de oração. Uma vida entregue, confiante, dependente. Sacode a nossa vida, vira ela de ponta cabeça se precisar. Por isso, o meu conselho, desenvolva a sua vida de oração, de tal forma que você supere você mesmo. E eu ouso dizer aqui, meus irmãos, que quem tem vida de oração, não é possível permanecer a mesma pessoa. Não é possível. Quem tem vida de oração, muda, transforma, pede perdão, pede o auxílio na tentação. Quem tem vida de oração não é a mesma pessoa. Como que está a tua vida de oração? Você está notando que você é o mesmo todo dia? Pois Jesus está chamando a gente para algo que vai além, que supera as nossas próprias expectativas. Isso é vida de oração. Isso é vida de oração. Supera os ritualismos, o perfeccionismo, essa falsa sensação de autocontrole. Desenvolva a sua vida de oração. Esse é o convite de Jesus, não é o meu, não. Vós orareis assim. Vós orareis assim. Como tem sido a sua vida de oração? Egoísta? Pode ser, a gente tem essa tendência, né, de ser bem egoísta, de orar só pela gente, de não lembrar de mais ninguém. E olha quanta coisa Jesus faz nessa oração. Que oração completa. Que oração intensa. Por isso eu falei para você que é tão simples e tão completa que me deixa perturbado. E pensando como eu preciso melhorar a minha vida de oração. E eu convido você também a melhorar a sua. É vida de oração. É vida de oração. Nós vamos encerrar, meus irmãos. E eu peço para você fechar a sua Bíblia. E nós vamos orar juntos. Vamos ficar em pé? Ore comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem se sentar. Vamos colocar de pé novamente para finalizarmos o nosso culto. Primeiramente, quero agradecer a todos aqui presentes e aos que nos assistem em casa e dizer que é um prazer vê-los aqui na igreja, que está de portas abertas todos os domingos, né, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Vamos entoar o hino de número 218. Eu convido a equipe de louvor.
Lembrando que domingo próximo, culto às 19 horas, escola dominical, todos estão convidados. Vamos orar e o pastor Ricardo irá impetrar a bênção e assim estaremos finalizando o nosso culto hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos orienta, nos ensina como devemos viver diante de Ti, Senhor, e dos homens. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem realmente nos assistido nos nossos momentos de fraqueza, momentos de pecado. Muito obrigado, Pai, por conhecermos a Tua palavra e podermos, ó Deus, recorrer a ela para receber a Tua instrução. Muito obrigado, Deus, porque muitas vezes somos tentados a pecar, a errar, mas quando nós pedimos a Ti, ó Deus, o Senhor tem interferido, ó Deus, em todas as situações e nos abençoado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduz dia a dia, a cada manhã o Senhor nos fortalece, nos ensina. Tem misericórdia, continue nos perdoando, nos abençoando, nos orientando. Concede-nos, ó Deus, uma semana de paz, de trabalho a todos, que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a presença do Pai, o Pai nosso, a presença do Filho, o nosso Salvador, a presença do Espírito, o nosso Consolador, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.